Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela, professora de matemática. Estamos começando aí mais uma aula. Durante essa semana, como dito na aula anterior, nós vamos estar aí relembrando alguns assuntos que foram trabalhados nessa quarta unidade, né? Então, vamos estar fazendo essa retomada desses assuntos por meio de algumas questões para estar aí relembrando pontos importantes. Na aula de hoje, nós vamos estar começando aí relembrando essa questão de retas. Então, a gente viu que retas, né, são linhas traçadas que não têm início nem fim, elas são infinitas em ambas as extremidades. E essas retas, dependendo da posição que elas se encontram com outras, elas podem ser chamadas de paralelas ou concorrentes. Então, a gente chama elas de paralelas quando a distância de uma para outra permanece a mesma durante todo o percurso infinito delas. A gente percebe que essas retas elas não se tocam em momento algum. E a gente chama de concorrentes retas que se cruzam em um ponto. Então, observando aqui essa imagem, quais são os pares, quais são as retas que a gente tem aqui paralela? Então, a gente pode observar primeiro aqui esse par de retas horizontais, que são retas paralelas, né? Reta R, ela é paralela a S e ambas também são paralelas à reta T, ok? E aqui, nesse segmento meio que diagonal, nós podemos perceber que a reta V e M também são paralelas entre si, né? Elas não se tocam, mantém sempre aí a mesma distância uma da outra, certo? E aí, concorrentes, né? Concorrentes vão ser as retas que se tocam. Então, para isso, vamos inicialmente identificar os pontos aqui de encontro de retas. Então, nós temos este primeiro ponto, né? Aí, a gente vê aqui que é a reta V com a reta R. Então, coloco aqui, ó, V e R. Temos esse ponto, M com R, e também aqui, ó, U com R. A gente coloca aqui M e R, U e R, né? Aqui nós temos esse ponto da V com S. Nós temos esse ponto aqui que é de 3 retas, M, U e S, né? Ok? E aqui nós vamos ter V com T, U com T e M com T. Então, V e T, M e T, e U e T. E também temos esse aqui, ó, da reta V com a reta U, né? V e U, ok? Então, esses são os pontos de encontro aí das retas, que são retas concorrentes, que se encontram. E as paralelas, como a gente já falou, retas que não se tocam, né? Vão manter a mesma distância uma da outra, certo? A próxima questão, ela nos traz um pouquinho a ideia de ângulos, né? Voltada a essa questão de volta, né? A ideia de ângulo relacionada à volta. Então, veja aí esse exemplo. Você sabe o que é rosa de ventos? É uma representação gráfica na qual estão indicados os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e os pontos colaterais, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. No chão da praça do bairro de que Helena mora, há um desenho de uma rosa dos ventos. Ela se posicionou sobre esse desenho da maneira que está representada a seguir. Então, se a gente observar bem esse desenho aqui de Helena, a gente consegue perceber que a posição dela, ela está aqui de frente para o norte. E aí, para a gente resolver a letra A, nós temos que se imaginar nessa posição, ok? Então, vamos lá. Escreva para cada ponto cardeal, Helena vai ficar virada se a partir da posição anterior ela girar. Então, veja só, ela está de frente ao norte. Aqui nós temos o lado direito de Helena e aqui o lado esquerdo.
né? E o primeiro movimento que ela faz é 1/4 de volta para a direita. Ou seja, ela faz este movimento aqui. Então, ela vai ficar de frente para a posição leste. Depois, 2/4 de volta ainda para a direita. Então, se imagine como Helena. Então, você vai dar 2/4 agora, ó. 1, 2, ainda para a direita. Então, você está na posição oeste. Meia volta para a esquerda. Então, agora, ó, voltando aqui, meia volta, metade dessa rosa, né? Então, ela volta para a posição leste. E, por fim, ela dá 3/4 para a direita. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Então, ela volta para a posição que ela estava inicialmente, que é aí a posição norte. Então, a gente viu que ângulos podem estar relacionados com essa ideia de volta, assim também como eles podem estar relacionados com a ideia de graus. E aí nós temos o transferidor, que é o instrumento utilizado para medir esses ângulos, e ele pode ser reto, se tem 90 graus, pode ser agudo, se é menor que 90, pode ser obtuso, se é maior que 90 e menor que 180, e pode ser raso, se ele tem 180 graus, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Retornaremos com nossa retomada de assuntos na próxima aula.